Diz assim a palavra do Senhor: ouvi esta palavra, que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se, desamparada jaz na sua terra, não há quem a levante, porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei, mas não busqueis a Betel, nem entreis em Gilgal, nem passeis em Berseba, porque Gilgal certamente irá ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José como fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna, e deitais por terra a justiça, procurai aquele que fez as Pleiades e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e transforma o dia em noite, o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. O que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem na ruína sobre a fortaleza. Eles odeiam ao que na porta os repreende, e abominam aos que falam a verdade. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis tributo de trigo, embora tenhais edificado casas de pedras lavradas, não habitareis nelas. E embora tenhais plantado vinhas desejáveis, não bebereis do seu vinho. Pois sei que são muitas as vossas transgressões, e graves os vossos pecados. Afligis o justo, aceitais peitas, e na porta negais o direito aos necessitados. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Amém? Irmão, nesse texto, o profeta Amós, ele mostra que ele está percebendo que o povo de Israel está morrendo, e está morrendo em grande quantidade. Ele fala lá: se sair 1000, voltará 100. Depois ele fala: se sair 100, voltará 10. 90% do povo de Israel está morrendo. E o profeta, preocupado com isso, ele busca a Deus, ele ora a Deus para achar uma saída, porque ninguém quer ver o seu povo morrendo, desfalecendo, amém? E quando ele faz isso, então Deus mostra para ele, pelo texto nós observamos que as pessoas não estão mais andando em integridade com Deus. E aí ele diz assim: meu povo está morrendo. Por que está morrendo, irmão? Você sabe por que é que o crente vai morrendo? Sabe por que é que o povo de Deus vai morrendo? É simples. A resposta está em Romanos: porque o salário do pecado é a morte. Tá certo? Então, quanto mais eu pecar, mais longe eu vou estar de Deus. E quanto mais longe eu estiver de Deus espiritualmente, o que vai acontecer comigo? Mais eu vou morrer espiritualmente, mais a minha fé vai ser abalada, mais dificuldades eu vou ter em crer que Deus é maravilhoso, em crer que Deus vai cumprir aquilo que Ele falou. Por quê? Porque o pecado começa a trazer confusão na minha mente, começa a trazer confusão no meu espírito, amém? E Amós percebeu isso, e aí ele falou assim: o dom gratuito de Deus, né, nós sabemos, ele não sabia ainda, porque isso aí está em Romanos. Mas o profeta fala assim: Deus, ele deu vida para esse povo. Que quando nós lemos lá em Romanos, diz o quê? O dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna.
Aí nós observamos e nós percebemos que ele começa a se preocupar com a saúde espiritual daquele povo. E Isaías fala o quê? E Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? O que ele está dizendo? O que o profeta Isaías está falando? Ele está falando assim, a mesma coisa que João Batista falou. Ele está falando assim: você tem que se arrepender agora, velho. É nesse momento que você tem que buscar arrependimento, é nesse momento que você tem que buscar a conversão, porque ainda há tempo. Esse texto do profeta que nós lemos, ele mostra claramente que Deus vai vir. E quando Deus vier, se você não se arrependeu ainda, Ele vai fazer teu julgamento. Ele vai falar: e aí, o que tu fez? Por que você não pregou o evangelho? Porque eu não sabia. Filho, eu enviei o Espírito Santo, aquele que te ensina. Por que você maltratou o pobre? Porque você... Amém? Deus vai ter um monte de pergunta para mim e para você. Então ele diz: buscar enquanto se pode achar. Porque o profeta diz assim: buscai, cadê o texto? Ele diz assim, Deus diz através do profeta: buscai-me e vivei. Aí depois lá no verso 6, buscai ao Senhor e vivei. Se eu estou morrendo, principalmente do lado espiritual, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que buscar a Deus. O que você tem buscado na igreja? Você já parou para pensar nisso? O que você tem buscado? Lá no final a gente conversa sobre isso. Amém? Vamos primeiro achar algumas formas de buscar a Deus. Como eu sinto a presença de Deus? Já parou para pensar? Eu vou buscar a Deus, eu preciso sentir a presença de Deus. Como eu sinto a presença de Deus? Em adoração. Quando eu adoro, quando eu me entrego, quando eu busco, eu sinto Deus. Se eu não buscar, se eu não adorar, eu não vou encontrar Deus. E Deus, Ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus não está buscando aqueles que ficam dançando na igreja. Amém? É pecado dançar? Não. Desde que a minha dança seja para Deus. Eu já dancei na igreja, eu já dancei no monte, dancei valsa. Quem dançou valsa aí já? Quem sabe dançar valsa? É 2 para lá e 2 para cá, valsa é facinho. Aí eu ficava lá com Deus no monte assim, ó. O pessoal já viu. Dançando na presença do Senhor. Parecia uma bailarina. Na pontinha do pé. Jesus, Jesus. Mas com temor, com respeito, e porque a presença de Deus às vezes é tão grande nas nossas vidas, que não dá para se conter, irmãos. Pelo menos eu não consigo. Se eu estiver sozinho num lugar, eu não sei lá na casa da praia, se alguém passou e viu a janela aberta, que eu deixo a janela aberta lá até de noite, e eu comecei a orar, eu sei lá se o cara me viu pulando, dançando, porque lá eu fico à vontade, hein? Não passa ninguém na rua, não passa nem de dia, quanto mais de noite. Aí de noite você começa a orar, não tem barulho nenhum, só o barulho do mar. Aí se você não tiver muito na unção, a coruja dá um grito, que lá tem umas corujas, aí você entra na unção, porque aí você fala: Jesus, que negócio é esse? Aí tu ora mesmo. Mas adorar a Deus é uma forma de buscar a Deus. E adorar, o profeta falou lá, não é para você buscar a Deus em Betel, em não sei, não existe lugar para adorar a Deus. Nós não adoramos a Deus quando dançamos ou quando cantamos na igreja. Nós adoramos a Deus com a nossa vida. Amém, irmãos?
Eu adoro a Deus com a minha vida. Quando o meu irmão está necessitado e eu socorro o meu irmão, sabe o que eu fiz? Eu não socorri o meu irmão, eu adorei a Deus. Eu adoro a Deus quando alguém precisa ouvir o Evangelho e eu prego a palavra de Deus. Eu não preguei a palavra de Deus, eu adorei a Deus. Você percebe o que eu estou te dizendo? Eu adoro a Deus quando eu descubro que alguém está triste e eu conto uma anedota, uma piada para essa pessoa e a faço rir. Eu adorei a Deus. Você está entendendo o que eu quero dizer, irmão? Amém, igreja? Eu adoro a Deus com as minhas atitudes. Quando eu vejo uma pessoa idosa tentando atravessar a rua e ela não consegue, e eu vou lá e ajudo ela a atravessar, eu estou adorando a Deus. Adorar a Deus não é só ficar dançando, pulando e gritando dentro da igreja. Tem gente que acha que adorar a Deus é gritar glória bem alto. Então a pessoa vem para a igreja. Não é errado gritar glória na igreja, tá? Pode ficar à vontade. Mas a pessoa vem para a igreja, o irmão do lado fala assim: glória. Aí o outro diz assim: eu vou adorar mais. Glória! Ô glória! Ô glória! Vira uma competição. Um quer ser mais do que o outro. Adore, simplesmente adore a Deus com o teu coração, com a maneira que você pode adorar. Adore a Deus quando você levanta de manhã e sai para o teu trabalho. Adore sorrindo para o teu vizinho, mostrando para as pessoas que Deus é bom. Amém, irmãos? Não está muito difícil não, tá? Está doendo não, né? Amém. Porque a gente tem que entender isso. Senão a gente pensa assim: eu vou para a igreja, para quê? Para adorar a Deus. Na igreja para adorar a Deus? Adora a Deus com a tua vida o tempo todo. Esses são os verdadeiros adoradores, né? Adorar a Deus. Diz assim, ó, quer ver? Cadê o versículo? Então, não é em lugar, amém? O lugar não importa, o que importa é adorar a Deus. Porém, ó, diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Está em João capítulo 4, verso 23, né? No Salmo 150, no verso 6, a palavra diz assim: tudo quanto tem fôlego. Quantos aí tem fôlego? Ó, tem gente que está morta, mas tudo bem. Você que está morto, em nome de Jesus, ressuscita! Quantos tem fôlego aí agora? Ah, o milagre acontecendo aí, Jesus. Quanta gente tendo fôlego agora. Tem alguns que ainda não respiraram não, mas tudo bem. Pronto, Deus vai dar a vida. Amém, irmãos? Todos que têm fôlego. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Adore a Deus em qualquer circunstância. Pastor, o senhor não sabe a luta que eu estou passando para falar para eu adorar a Deus. Eu estou na maior luta, estou na maior dificuldade, pastor. Quer saber? Não dá para adorar a Deus. O senhor está adorando a Deus porque o senhor está com o burro na sombra. Quem falou para você que meu burro está na sombra? Nem burro eu tenho. O único burro que eu tenho é a cabeça grande, mas a orelha é pequena. Não, você não é burro não, meu filho. Jesus não falaria assim com ninguém. Isso não é atitude de crente não. Você não é crente não, falar para eu falar que você é burro. Você é muito inteligente. Amém, irmão? O que acontece? É difícil? É difícil, mas deixa eu te contar uma passagem bíblica. Capítulo 1 do livro de Jó. No verso 20 diz: Jó lançou-se sobre a terra e ele adorou. Quer ver o versículo? Diz assim, ó: e então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rasgou a sua cabeça e lançando-se em terra, adorou. Quando é que Jó fez isso? Quando veio um mensageiro e falou para ele assim: ô Jó, sabe o teu gado? Morreu tudo. Antes desse mensageiro ir embora, a Bíblia diz que chegou outro e falou assim: Jó, sabe tuas ovelhas? Morreram tudo. O cara começou a contar uma desgraça atrás da outra para Jó, e por final, para terminar, chega um e diz assim: Jó, teus filhos estavam comendo lá na casa do fulano,
e a casa veio um vento forte, e a casa desabou, e todos morreram, só eu escapei, para vir te trazer a notícia. Uma notícia ruim atrás da outra. O cara perdeu tudo que tinha, não bastasse, perdeu os filhos, já estava enfermo. Você está se ligando na situação, como é que o cara estava? E ele fez, sabe o que? Ele falou assim: é o seguinte, não quero saber mais de você, Deus, você não quer saber de mim, olha, você é o que está deixando acontecer na minha vida, eu não vou em igreja coisa nenhuma, essa porcaria só está acabando com a minha vida. Foi isso que Jó fez? A Bíblia diz que Jó fez o quê? Ele rasgou suas vestes, ele se jogou no chão, e ele falou assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Deus me deu e Deus tirou, amém, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, ele falou. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele falou: bendito seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz assim: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O erro não é de Deus, irmão. Nós somos doidos para colocar erro em Deus. Ah, mas é porque Deus também. Que Deus, meu? O erro é nosso. Muitas lutas que nós temos, o erro é nosso. Nós vamos procurar a luta. Amém? O povo estava morrendo por isso. Só que Jó, em meio à luta, adorou a Deus. A Bíblia diz no final lá do livro de Jó, o que diz lá no último capítulo? Que os últimos dias de Jó foram melhores do que os primeiros. Deus deu tudo em dobro para Jó. Jó não sabia, mas aquilo que ele estava passando não era um castigo, mas era uma prova. Não era um castigo, não era uma correção, era uma prova. Diz que certo dia o diabo foi até Deus e falou para Deus, falou: sabe, Jó é assim porque você abençoa ele. Ele estava na prova. E só tem um jeito de vencer a prova. Só se vence a prova louvando e exaltando o nome do Senhor. É o único jeito, não tem outro. Paulo e Silas estavam na prisão, aprisionado, passando uma situação terrível, lá no cárcere. Aí eles começaram a cantar pagode, e os caras contaram ele que não gostava do pagode. Começaram a cantar funk. Aí os caras falaram: vamos abrir isso aqui, vamos soltar esses caras, que nós não estamos aguentando mais esse funk. Não. Mesmo aprisionados, os ouviam cantar, com enormes grilhões. Eles cantavam, eles louvavam, no momento de luta e de dificuldade. O que aconteceu? Veio um terremoto, rebentou a cadeia e os caras foram livres. Louve ao Senhor, que é a hora que você menos espera, Deus vai fazer acontecer um terremoto perto de você e as cadeias vão cair, e você vai ser liberto. Não importa a tua luta, Deus está vendo. O povo estava preso no Egito. Certo dia Deus falou assim: vai lá e avisa o meu povo que eu tenho visto o clamor deles e que eu vou tirar eles de lá. Amém, irmão? Deus está vendo a tua dificuldade, Ele não te desamparou não. Simplesmente não murmure, louve. Buscai ao Senhor e vivei. Se você encontrasse um anúncio, essa caiu agora, hein? E se Deus colocasse um anúncio no jornal, na internet: procura-se pessoas para adorar a Deus, procura-se pessoas para buscar a Deus. Será que você responderia a esse anúncio? Ou será que você ia dizer assim: não, eu vou primeiro ver esse anúncio do emprego aqui, na hora que eu voltar, eu vou lá ver esse outro? Quais será que são as nossas preferências? O que será que nós estamos colocando na frente no nosso dia a dia? Você tem adorado o Senhor em espírito e em verdade? Você tem adorado o Senhor com as suas atitudes, com os seus gestos? Amém? Outra coisa que o profeta Amós fala, ele fala em arrependimento.
Ele fala que aquele povo tem que se arrepender. Ele fala de uma sociedade que está sofrendo algumas inversões de valores, igual a nossa. Vê se isso parece a nossa sociedade. Versículo 7, né? Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Quer dizer, não existe mais justiça, já era, deixa correr frouxo. Mais um versículo, ó, versículo 10. Eles odeiam ao que na porta os repreende e abominam ao que fala a verdade. Você conhece algum mentiroso? Ninguém conhece mentiroso aqui? Mano, tá cheio de mentiroso por aí. Na época da eleição, então, vem de tonelada. Amém? Só que quem estava fazendo aquilo, eu estou perguntando se você conhece, né? No verso 11 também ele fala algumas coisas lá. Visto que pisais ao pobre e deles exigis tributo e trigo, embora tenhais edificado casas de pedras lavradas, não habitareis nelas. A pessoa, em vez de ajudar o necessitado, ela quer tomar dele ainda. Hoje é assim. O cara está ali ferradão, ninguém estende a mão para ele, ninguém quer saber. O problema dele, está lá porque quer. Será que ele está lá porque quer? Você já parou para ouvir a história de cada pessoa? Você tem ideia de quantas histórias Jesus já permitiu que eu ouvisse na rua? E às vezes a gente pensa, está lá porque quer, mas às vezes situações levam a pessoa para aquela situação. E depois que ela está lá, é difícil, hein? Para sair. Deixa eu te perguntar, quando você vai procurar emprego, alguém diz assim para você, endereço, aí você diz onde é, não é assim? Então vamos começar por aí. O cara, ele está lá na rua e ele vai procurar um emprego, e o cara fala endereço, o que ele vai falar? Na frente da estação do Grajaú. Que número? Não tem número, é na frente da estação mesmo, eu durmo lá. Percebeu que já está difícil dele arrumar um emprego? Quando você vai arrumar um emprego, você toma um banho, coloca um perfume e sai todo cheirosinho para arrumar um emprego. E o cara, como é que ele vai? Com que roupa que ele vai? É muito fácil a gente olhar para essas pessoas e criticá-las, mas e o que está escrito ali? Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. E esse mandamento aí? Nós não temos que amar com a boca, nós temos que amar com gestos e com atitudes. É assim que nós temos que amar. Amar com a boca é muito fácil. Eu te amo, mas não demonstro. Eu te amo, mas não nego nada da minha vida para abençoar a tua. Não renego nada na minha vida para abençoar a tua. Você pensa que é fácil o que Jesus fez por mim e por você? Eu sei que não é, porque tem hora que eu mesmo falo, Jesus, hoje eu podia fazer tal coisa, mas não vai dar, Jesus, porque eu vou ver sua palavra, vou fazer uma comidinha para levar lá na igreja lá, me ajuda aí, Senhor, dá o tempero, dá o esquema aí, a receita. Pensa que não é assim? Abrir mão da sua vida, de coisas que você gosta, pela outra pessoa, isso é amar. Existem pais, existem filhos, maridos, esposas, que não abrem mão do seu capricho, e diz que ama. Irmão, vamos mudar de atitude, vamos começar a amar, com atitudes, não com a boca. Um gesto, uma atitude fala muito mais do que uma palavra. É bom ouvir. É bom ouvir. Eu adoro ouvir. Fala aí, pastor, a gente te ama. 1, 2, 3. Eu também amo vocês, amém? Demais. Quase vocês me fazem chorar aqui. Todo mundo gritando num coro universal, pastor, a gente te ama. É gostoso ouvir. Mas eu gosto muito mais quando você chega ali na porta e me dá um abraço. É muito mais gostoso. É muito mais gostoso quando eu fico sabendo que quando eu estou fraco, tem pessoas que telefonam, não falam comigo, mas telefonam para minha esposa e falam, e o pastor, hein? O pastor está legal? O pastor está melhor? Essas pessoas me amam.
porque elas ficaram preocupadas com o pastor. Você está entendendo, irmão? Atitude de amor. Não havia mais, não existia mais. Era injustiça, era corrupção. E aí eu te pergunto, você conhece pessoas injustas por aí? Sim ou não? Você conhece mentiroso? Sim ou não? Você conhece fofoqueiro? Sim ou não? Então beleza, já que você conhece, graças a Deus que você conhece. Amós está falando de arrependimento, ele está falando assim: não minta mais, não seja injusto mais, porque nós vemos tantos mentirosos injustos por aí, mas não olhamos para nós. E será que nós também não mentimos de vez em quando? Será que nós também de vez em quando não somos injustos? Será que nós também de vez em quando não deixamos de abençoar alguém que nós podíamos abençoar? Amém? Isso é buscar ao Senhor, porque o Senhor, Ele morreu pelos meus pecados, então eu preciso me arrepender dos meus pecados para estar na presença dEle. Amém, irmãos? Nossa, tanta coisa que eu anotei aqui. Isso aqui é legal. Quem sabe o que é? Cadê o versículo? Quem sabe o que é Pleiades e o Órion? Quem sabe o que é isso? O Órion, alguém sabe o que é Órion? Vou dar uma dica. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 16, diz assim: Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. São estrelas, né? E nós somos a luz do mundo, não é isso que diz na Bíblia? Nós estamos aí para iluminar. E aí Amós, ele diz assim, que é para os caras fazer igual eles. Eu fiz uma pesquisinha para saber, porque eu também, quando eu li esses nomes, Orião eu sabia que se tratava de constelação, desse tipo de situação, mas o outro nome lá, como é? Até esqueço. Pleiades, eu falei, que negócio é esse? O que é isso? Aí eu fui dar uma pesquisadinha rápida sobre isso, e eu descobri que na imaginação daquele povo de antigamente, o formato dessas estrelas, dessa constelação, quem já viu as Três Maria? Quem já viu, por exemplo, umas estrelas que há lá na astrologia, que eles dizem que acho que é Capricórnio, alguma coisa assim, Capricórnio? Não sei se é Capricórnio. É um cavalo assim, tipo um cavalo com uma lança, sabe? Tem umas estrelas que eles falam que é isso aí. Isso aí é coisa deles lá, não é nossa não. Esqueci o nome do negócio aí. Mas eles achavam que o formato daquela constelação lembrava um caçador. E eu interpretei que isso representa para nós que o profeta Amós estava dizendo assim: casse a Deus. Porque o povo acreditava que aquelas estrelas eram um caçador. E Amós está dizendo: faça como aquela estrela, como aquela constelação. Amós está dizendo assim: casse a Deus. Não é buscar a Deus, é caçar. Porque buscar, ele estava dizendo assim, buscar é muito pouco. Caça, corre atrás o tempo todo, persegue. Aonde você perceber que tem Deus, corre lá. Deus, eu estou aqui também, eu vim aqui, Deus, eu te quero. Busque a Deus de todas as formas. Amém? E para terminar, buscai o bem e não o mal. Aborrecei o mal e amai o bem. Ele fala lá no verso 14 e no 15, né? Amós ali, ele está dizendo para o povo assim, ó, é melhor mudar de vida, hein? É melhor mudar de vida. E eu vou falar para você também, é melhor mudar de vida, sabe por quê? Porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora que o Senhor virá. Amós está chamando o povo a se converter e mudar de atitude. Até porque lá em 2 Coríntios diz o quê? 2 Coríntios capítulo 5, 17, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura és. As coisas velhas, e eis que tudo se fez. Então, é novidade a tua vida.
Não deixe que as coisas do passado venham fazer você pecar, errar, se contaminar. Pense no que é novo. E a cada dia, o processo de conversão, irmão, é todo dia. Não pensa você, estou convertido. Nem eu estou. O senhor não está convertido, pastor? Nem eu estou. Eu também tenho uma falhinha aqui, uma falhinha ali, um errinho aqui, outro ali. Só que todo dia eu oro e eu busco, eu falo, Senhor, eu preciso melhorar, me ajuda a melhorar, me ajuda a não errar, me dê sabedoria. Então nós temos que buscar isso e se converter a cada dia mais. Tá certo, irmão? Amós está dizendo para aquele povo, se converta. Para resumir, eu vou perguntar para você, você tem mudado ainda, que nem quando você chegou no Evangelho de Cristo? Que no começo você queria mudar tudo, ou você se acostumou? Ou você parou num canto e falou, beleza, do jeito que está, tá bom. Não é essa a palavra, amém? Ele está dizendo assim, continue se convertendo, continue adorando cada vez mais, buscai e vivei. Se eu não estou tendo vida, é porque eu não estou buscando. Como não estou buscando, pastor? É lógico que eu estou buscando porque eu estou indo para a igreja todo domingo, eu estou indo na igreja terça, quinta, domingo, e tem gente que está indo na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, faz hora extra até. Tem gente que o culto começa às 8, termina às 10, a pessoa fica até meia-noite na igreja orando, fazendo hora extra. Aí você fala, nossa, quem vê de fora fala, que benção esse irmãozinho, hein? Como ele vai na igreja? Pois é, irmão, eu também teve uma época que eu não saía da igreja, porque o cara queria me matar, e ele não sabia onde era a igreja, então eu ia para a igreja todo dia. Se eu viesse para casa, ele estava me esperando. É a história do agiota, muitos conhecem essa história aí. O agiota queria me matar, eu tinha que arrumar 40 mil para pagar ele, eu falei, sai fora, mano, vou me converter, vou para a igreja. Aí eu ia para a igreja, buscar, sabe o quê? Esconderijo. Eu ia na igreja buscar esconderijo. Era isso que eu ia fazer. Aqui está dizendo, buscai a Deus e vivei. Tem gente que está indo na igreja para buscar solução de problema. Tem gente que está indo na igreja para buscar cura. Tem gente que está indo na igreja para buscar emprego. Tem gente que está indo na igreja para buscar casa própria. Não é isso que é para buscar. Eu preciso de uma resposta, eu busco a Deus, porque Ele tem a resposta. Eu preciso de uma cura, eu busco a Deus, porque Ele tem a cura. Eu preciso de um emprego, eu busco a Deus, porque Ele abre as portas. Mas como é isso, pastor? Isso é simplesmente eu confiar no Senhor meu Deus, largar tudo na mão dEle e não ficar preocupado. Continuo, o problema está acontecendo, mas eu continuo vivendo a minha vida normalmente, com fé, de que o meu Deus vai fazer. Amém, irmão? Não me interessa, o meu problema, dane-se o problema. Problema, conversa com a minha mão aqui, ó, porque eu vou conversar com o meu Deus. Eu não quero saber de você, problema. Essa é a única maneira de eu provar para Deus que eu tenho fé e acredito nele, é deixando o problema de lado e continuando a buscar o meu Deus. Muitas pessoas estão morrendo espiritualmente, estão sendo destruídos, lares, famílias, jovens que estão perdendo a juventude, a adolescência, porque estão buscando coisas erradas na igreja de Deus. A palavra do Senhor diz, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem nós estamos buscando, irmãos? Busque a Deus, sabe por quê? Porque Deus já te buscou. Porque um dia Deus estava lá no céu e Ele falou assim, filho, eu preciso que você busque a humanidade para mim. A humanidade está perdida, a humanidade está em pecado, e só a morte de um justo vai poder livrá-los desse pecado.
Só a tua morte vai poder fazer com que eles vivam na terra e depois passem a viver a vida eterna, aqueles que te aceitarem. Ele foi fiel comigo e com você até este momento, e Ele não vai nos abandonar. Busque aquele que te buscou primeiro, aquele que te amou, ame aquele que te amou primeiro. Éramos ainda pecadores e Ele nos amou, e Ele disse: eu vou morrer por eles. Ele nem sabia o meu nome, ele nem sabia como eu ia ser, mas ele falou: eu vou morrer pelo pastor Rubens. E aí eu saí nesse mundo, perdido, drogado, fazendo um monte de coisas que eu não devia, e ele falou: eu continuo insistindo no amor que eu tenho pelo pastor Rubens, eu vou buscar ele aonde ele estiver. Ele nos buscou primeiro, ele nos amou primeiro, ele fez um sacrifício primeiro por nós. Busque a Deus só por um motivo: porque Ele te ama. Ele te ama. Amém? Curve sua cabeça. Senhor Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu sei que o teu povo, a tua igreja, muitos têm morrido, Pai, porque perderam o foco, perderam a essência, perderam a visão. Eles já não adoram mais com a vida, mas só adoram quando estão na igreja. Eles acham que quando ligam um louvor no carro, no rádio do carro, eles acham que estão te adorando. Eu digo que eles estão ouvindo música do teu reino. Porque te adorar é ter atitudes de adorador. Te adorar é amar ao próximo, é levar a tua palavra, isso é te adorar, Pai. Então abre o entendimento de muitos aqui, e Espírito Santo, eu te peço, coloca no coração deles o desejo de adorar da maneira correta. Traz, ó Senhor, o arrependimento, que o teu Espírito Santo, ele venha assim nesta hora, que ele venha neste momento cutucar mesmo e dizer: filho, por que você fez isso? Filho, não entendeste o preço que eu paguei por você? Mas se você quiser, eu estou pronto a te perdoar, porque eu te amo. Basta você se arrepender. Arrependa-se. Fale com Deus no seu coração agora, no seu íntimo. Só Ele pode tirar isso de dentro de você. Só Ele pode liberar perdão sobre a tua vida e a vida daqueles que estão com você. Ele tem poder, Ele tem autoridade. Você não precisa entender porque Jesus te ama. Há um hino da harpa que diz assim: porque Jesus me ama, eu não consigo entender, eu não posso entender. Não importa. O que importa é que Ele te ame. O que importa é que Ele te ama. Apenas aceite o amor de Jesus. Apenas aceite que Ele te ama. Isso vai mudar a tua vida, isso vai mudar a tua história, a tua família. Isso vai te trazer alegria, vai te trazer cura. Apenas aceite o que Ele tem para você. Porque Ele é santo e Ele nos aceitou com todos os nossos defeitos, com os nossos vícios, com os nossos erros, mas Ele nos aceitou. A todos nós, não fez discriminação de nenhum. Ele está te ouvindo. Fale com Ele nesse momento. Ele está te ouvindo. Ele sabe da tua dificuldade, e Ele vai mudar a tua história.